Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Brunet TV Show. Hoje com um convidado super especial, meu querido amigo Ricardo Marins. Faz tempo, hein, meu? Pô, qual foi a última vez? A última vez, eu lembro, sabe por quê? Eu tinha acabado de comprar um sofá que era o sofá do Ozzy Osbourne. Você lembra dessa história? Lembro. Que a gente, o Roberto da R Valentim me ligou e falou: Brunet, acabei de receber o sofá que eu deixei no camarim do Ozzy. Você quer comprar? Eu falei, porra, lógico. Eu lembro, e aí eu gravei o vídeo com a Gibson. Exatamente. Sofá, foi a gente gravou aquela Dark Days. Foi bem bacana, né? Foi isso mesmo. Então, desde aquela época que a gente não grava mais. A gente se encontra sempre, não, mas sem gravar. E aqui é um outro espaço, né? Aqui é um espaço diferente. A BCS, Brunet Content Studios, aqui não é a Detone Boutique. Inclusive é a BCS que nos permite fazer esses vídeos para a Detone Boutique, né? Então, um prazer recebê-lo por aqui. Prazer é meu. Principalmente para a gente falar desses violões da Hairton, que são bem legais. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a marca e depois eu vou fazer umas perguntas para você com relação a isso, que eu acho que é importante, né? A Hairton, ela é uma marca recente. Sim. Lançou quando? Faz o que? Um mês? 2 meses? Festa de lançamento foi no mês passado. No mês passado, né? A gente está em novembro, foi em outubro de 2023, né? Se você estiver assistindo isso no futuro, você já sabe qual que é a data. Então, a gente participou da festa, tal, etc. Mas eu conheço o projeto já faz tempo. Você também, né? Sim. Faz muito tempo que a gente conhece o projeto, né? Porque nosso amigo Ivan Freitas está envolvido desde do início ali, né? O pessoal da Pro Shows quis fazer um negócio que eu achei muito legal, que era construir instrumentos de altíssimo padrão para uma parcela da população que talvez a gente não tivesse acesso a esse tipo de equipamento aqui no Brasil com essa qualidade. E uma coisa que eu achei fantástico dos caras foi: deixa eu procurar os melhores caras para fazerem isso. E eles foram atrás, acharam 2 caras incríveis, né? O João Cassias e o Ivan Freitas, João para fazer os violões, desenhar os violões, e o Ivan para desenhar as guitarras, né? E aí eles construíram diversos violões diferentes. Ricardo, eu preciso já te dizer o seguinte, cara, você vai ter que voltar outras vezes, porque hoje só vai dar pra gente falar desse aqui, cara. Né? A gente só vai falar desse aqui, que é o J45. E, Ricardo, eu acho legal terem te convidado, porque desde que eu te conheço, você sempre usou coisa de altíssimo nível. Sim. Inclusive, você lembra que eu tava com uma Tom Anderson que você usou no seu casamento? Uma Mongrel? Ah, não, aquela do Pro seu casamento. Sim. Então, eu sempre te vi com Tom Anderson, Sur, Bogner. Eu nunca vi você com produtos que não fossem de qualidade altíssima, inquestionável, né? Sim. E eu imagino, a gente... eu sempre falo, cara, eu não toco violão, eu gosto e tal, mas eu tenho lá um ou outro, né? Nunca foi minha praia. Inclusive, esse programa é um programa para os guitarristas. Aqui a ideia é, cara, você quer comprar um violão bacana? Aqui tem uma opção para um violão, tanto para o cara que é violonista mesmo, toca violão, como para um guitarrista que quer ter um equipamento diferente em casa. E aí a pergunta que eu te faço é, você, conhecendo tanto violões, guitarras, etc., o que você achou da construção, do som desses violões? Por incrível que pareça, eu gravo muito mais violão do que as pessoas pensam. Eu sou talvez muito mais guitarrista, né?
digo na minha vida, mas eu sempre trabalhei muito com violão, porque eu sou um músico profissional que trabalha em estúdio o tempo todo, então eu sou arranjador, eu faço arranjos para programas de televisão, então tem muita coisa que é acústica que sou eu fazendo que as pessoas nem sabem. Eu sou muito mais conhecido como guitarrista, né, por conta da coisa das redes sociais e tal, mas o meu trabalho de estúdio ele é quase uma coisa escondida, assim, porque eu faço muita coisa para televisão há muitos anos, então tem muito bandolim gravado, e eu não sou bandolinista que sou eu, tem muita viola que é gravada que sou eu. Eu não sou um especialista nesses instrumentos, mas como eu sou produtor, arranjador, eu acabo achando o som. Hora, né? E o violão, tanto de nylon como de aço, talvez mais o de aço do que o de nylon, é uma coisa que eu gravo muito, né? Ano passado a gente fez um reality de sertaneja, onde eu gravei todos os violões, todas as guitarras, por exemplo, na televisão. Então, assim, só que é uma coisa que eu não apareço muito fazendo. Então as pessoas não sabem, às vezes, que eu toco violão. Muito mais do que parece. E a questão toda da Hairton foi uma proposta muito interessante, porque eu sempre tive violões de ponta, sempre usei Taylor, sempre usei Martin, assim, são violões que... Collins, eu sempre tive essa coisa de achar uns violões muito então, assim, de você ponta. seguiu o mesmo padrão que você seguiu para guitarra, porque só guitarra boa. Exatamente. E eu sempre fui muito assim, preocupado em ter um violão que, além de ter um som que seja bom de gravar, que tenha realmente uma questão de afinação apurada, porque e tem uma outra coisa importante. Quando você vai gravar, é muito diferente de você pegar, passar no afinador e sair gravando. Você precisa ver onde estão os acordes, que soam melhor. A gente está trabalhando com harmônicos, né? Quando a gente faz um acorde aberto. Então, às vezes você precisa ser muito mais minucioso do que você simplesmente pegar um violão para tocar de forma informal. Displicente. Displicente. Isso eu digo para gravar, fica muito mais nítido. E eu precisava de violões que realmente me dessem essa mesma característica que eu tinha nos meus grandes violões, nos Taylors, nos Martins, enfim. E aí, quando chegou essa proposta, eu achei ela muito... como é que eu vou dizer? Muito ousada. Você viu com uma marca nova no país que a gente vive. Exato. E a primeira conversa que eu tive com o João já foi uma coisa reveladora. Eu falei, cara, o projeto é bem grande. Primeiro, quando eu vi as pessoas envolvidas, né, que são o Cassias e o Ivan, com quem eu trabalho há muitos anos, e o Cassias, que é esse gênio dos violões, e ali eu já fiquei interessado. Aí quando eu vi toda a proposta comercial, o time que estava, e assim, eu fiquei muito, muito feliz, até porque eu estava num período meio afastado de ser músico, atuante. Com essa coisa da televisão, eu fiquei assim, meses sem tocar, enfim, eu estava voltando a tocar, e eu falei, cara, é um gás para eu voltar a ser músico, né? Porque na televisão você tem essa questão de se tornar um gerente de crise, vamos dizer assim, né? Não, mas você sabe que você está falando um negócio que é interessante. O primeiro ponto que você falou, cara, eu faço muita coisa com violão que as pessoas não sabem. Sim. E tem alguns amigos nossos aqui, o Carlinhos Anhaia, por exemplo. Sim. O cara é apaixonado por guitarras. Sim. Mas 90% do tempo ele tá no violão. Exatamente. O Mike Fabiani, você conhece o Mike? Ele é um dos nossos embaixadores lá. Sei que é. E o Mike, pô, cara, ele é um cara do metal, né? Ele tocou com todo mundo do Angra, tal, não sei o quê. E a gente conversando, ele falou, cara, 90% do dinheiro da minha vida que eu ganhei como músico foi graças ao violão, porque ele é formado em violão e tal, então ele só trabalha praticamente com o violão, né? Então o violão ele é uma peça fundamental para todo músico, né? Ele abre um leque muito diferente. E é diferente tocar violão, né? É outra coisa. É diferente. O pessoal acha que é guitarra, que toca... E tem aquela coisa muito, você tem que tocar violão para tocar guitarra, tem que tocar guitarra para tocar violão. Assim, um instrumento é um, outro é outro. A gente tem coisas matematicamente e fisicamente falando que são semelhantes, que são os acordes, as escalas e tal, mas o jeito de tocar é completamente diferente, né? Você até me comentou, e eu acho que vale a pena até mostrar um pouquinho, com relação à pegada. Você falou, cara, a pegada de violão de aço, ela tem que ser bem suave, sim, né, para soar bem na gravação. Sim. Podemos mostrar isso aqui? Sim. O que é interessante é que quando a gente
pega um violão de aço, a gente espera o quê? Volume, projeção e aquela coisa toda. E você pode reparar que é muito comum o cara pegar o violão e sair descendo a muita mão. Força. O que acontece quando você faz isso é que a corda vibra muito. Naturalmente, você sabe que se a corda vibra mais... Eu até te dei o exemplo do afinador, né? Sim, se você toca uma nota muito forte, a afinação vai lá em cima e volta. E assim, eu sou um apreciador grande dos grandes violonistas de Nashville e tal, dos grandes guitarristas que gravam, e eles tocam muito leve. Eu tenho um grande amigo, Alberto Vaz, e um super guitarrista, ele é o técnico da Sheryl Crow, do Vince Gill e tal. E eu fui gravar em Nashville e a gente trocou muita ideia e realmente ele fala, cara, os caras fazem carinho no violão, é uma coisa completamente diferente do que se espera de um violão de aço gravado. E eu ainda tenho uma questão que eu sou... como eu gravo muito, me incomoda muito quando não é um microfone. A gente comentou isso também, né? Verdade. Você tentar captar um som de linha de qualidade. E outra coisa, se você toca forte, no piezo é pior ainda. Porque cria uma reação muito suporta, agressiva. Né? Fica um som feio mesmo. Então, para mim, quando eu entendi que palhetas mais leves, tocada mais leve, tudo fica mais bonito... e você, na realidade, você tem um microfone, você tem normalmente um preamp, e nesse preamp você puxa volume e tal, a tocada você tem que manter quase que um compressor humano, você tem que tocar do mesmo jeito, ou criar as dinâmicas de uma forma que você vá de uma dinâmica baixa a uma dinâmica alta, de forma gradual, e que você chegue num ponto onde realmente aquilo fique musical. Então, é tudo muito, muito, muito interessante, muito interativo. Eu vou mostrar um pouquinho disso, além das regiões do violão de aço, que normalmente a gente pega e a gente toca de forma displicente. Aqui a gente consegue tirar vários sons do instrumento, dependendo do jeito que você pega, se é com a mão. Eu não uso unha, por exemplo, então eu tenho que tentar tirar som sempre com a carne do dedo, o que é mais difícil, né? Mais dolorido, né? Mas eu já tenho calo, porque eu toco baixo assim em casa e tal, então pra mim é tranquilo. Então eu vou tocar um pouquinho para demonstrar essa questão. Primeiro com a mão. A diferença do som. Às vezes eu quero um som mais abafadinho. Às vezes eu quero um som um pouco mais brilhante. Mas eu sempre peço a intensidade pelo meu som mais baixo. A diferença do som. E a região. Isso é uma coisa que eu faço na guitarra também. E na prática você está usando um botão de tone, Sim, né? Com a mão, né? Exatamente. Você está usando a mão como um tone, né? E mais ainda, né? Na realidade, quando eu troco a palheta, é quase trocar de pedal. Né? O violão muda bastante. O violão é impressionante, porque às vezes eu uso a unha nesse sentido para fazer. É diferente você fazer. Como é que soa diferente? Ou aqui. E às vezes eu dobro, né? Faço um fazendo assim e um outro fazendo. Então isso é muito legal, assim, sabe? Do violão como um todo. E eu sou um guitarrista muito apaixonado pela country music. Apesar de eu ter uma tradição de rock, blues e essa coisa de ser um sideman, eu acho que a música country, para mim, é a música mais rica em termos de melodias acessíveis, mais simples e de timbre. Sempre que eu quero medir uma coisa sonora ou estou fazendo uma produção que eu quero comparar, eu vou pegar alguma coisa de algum grande artista country para eu ouvir a diferença do som, assim.
É até legal falar disso, né? Porque isso não é uma coisa que eu falo muito. É interessante, né? Porque eu, particularmente, eu também sou o cara do rock, sempre ouvi rock e tal. Mas existem coisas em outros segmentos que são muito ricos, né? Aqui, por exemplo, a pessoa pergunta, poxa vida, as fotos, os vídeos da Detone Boutique e tal, etc. E, cara, eu nunca tive como referência vídeos de guitarra, fotos de guitarra. Sim, a minha referência estava num outro lugar completamente diferente. Por isso que as minhas fotos, vídeos e tal são diferentes. E aí eu vejo são cinematográficas. O cara que tem bebe de outras fontes, ele se torna, por exemplo, um cara muito mais rico quando a gente pensa em harmonia, porque você vai usar harmonias que não estão no rock, por exemplo, eu toco rock e blues, tá, tudo bem, vamos pegar um cara aí, Robben Ford. Sim, que é uma das maiores influências. O Robben Ford, quando a gente olha o que ele está tocando, é um negócio que vai pro jazz, extremamente sofisticado, mas ele usa aquilo como uma referência. E ele tá tocando blues. Você ouve aquilo, é blues. Sim. Mas você fala assim, tem um negócio diferente. E eu acho que esse lance de você beber no country e outras referências, sempre é importante, né? Ajuda bastante. E é importante falar uma outra coisa, assim, que eu acho que eu nunca falei o suficiente. Assim, uma das minhas maiores influências é o Eric Clapton. Tanto na guitarra quanto no violão, porque eu acho que a música ela tem que ser natural, ela tem que fluir, sair de você, sabe? E você, para chegar nesse ponto, você precisa passar do ponto aonde você é aquele egoísta técnico, né? Que fala assim, não, mas o cara é muito simples, ele só toca pentatônica, sabe aquela coisa assim que a gente ouve direto? Então o Clapton é um cara que, além de ser um compositor, cantor de primeira, ele não influenciou o Hendrix à toa e todos os guitarristas do mundo, e tá aí até hoje. Ele é um cara que eu vejo tocando violão, e o meu violão principal é o OM, né, que foi o primeiro que eu toquei. Eu falei, cara, eu quero um do Clapton. E ele é um cara que ele tem uma pegada totalmente particular, às vezes até meio tosca, que a gente chama de bico de pato, né, que ele toca meio que... só que o som que sai, cara, é uma coisa muito interessante, porque... é um simples que você começa a querer tirar, você fala, cara, impossível. Né? Eu vejo ele tocando em todas as épocas da vida dele. Ele foi, pra mim, todos os guitarristas que a gente ouve até hoje, e pra mim ele é. Eu tenho um amigo, o Abner, que ele adora o Eric Clapton, ele é doente, principalmente pelos equipamentos e o timbre e tal. Daí um dia eu falei pra ele, cara... ele assim, o Biano álbum, eu não sei o quê. Eu falei, cara, o timbre do Biano é uma porcaria. Quase morreu. Quase te matou. Nossa, ele Mas o Clapton também acha. Essa época. Opa, então que bom. Ele acha que... Abner, olha aí. Ele não gosta dos sons que ele tirou nessa época. Nessa época ele tava muito doido, ele tava drogado, louco, pirado na história da mulher do George Harrison e tal. Puxa, então, você sabe que ele é um cara que assim me impressiona a simplicidade com que ele fala dele mesmo. Assim. Eu li o livro e tal, porque eu sou fã. Mas o mais interessante é que, assim, na tocada do blues dele... Tem muitas informações, por exemplo, em Leila. Ele toca power chord hora, toca o acorde outra hora, e o solo é
tudo muito pentatônico, mas com um toque de ouro, né? Como se a pentatônica fosse uma coisa menor, e não é, né? Ela é a cerne da música oriental ocidental. Enfim, então ele me influencia nas harmonias, ele me influencia no jeito de tocar. Ele tem o bico de pato que eu nunca consegui, que ele vai tocando, cantando, e é o que eu te falo, ele toca muito assim. É uma coisa tão solta que eu falei, cara, eu preciso tocar solto assim, eu preciso pegar um instrumento e conseguir fazer coisas que simplesmente pareçam que estão saindo na hora e de forma natural. E normalmente as coisas espontâneas são as que soam melhor, né? Eu acho, pelo menos, né? Você estava comentando aí do livro e tal, e o Clapton, ele teve uma vida que, talvez poucos saibam, mas é uma vida muito triste, muito né? sofrida. Cara, a vida do Clapton, acho que as pessoas vão falar, não, ele usou muito essa expressão, Sim, Deus da guitarra, Deus da guitarra, tal, não sei o quê, mas ele é um cara que eu não queria ter tido a vida Nem dele, cara, eu. que é muito triste, muito triste. E você vê que ele se sente, assim, pelo menos eu senti isso no livro, que ele se sente um cara normal. Você Sim. vê que ele fala dos sofrimentos dele, ele se acha um cara, tipo assim, quando ele vê o Hendrix, ele fica assustado. Pô, o cara é o Clapton, sacou? Tipo assim, como é que, né? Como assim, né? Não, aquele lugar tinha uns caras bons, né, meu? Porra, tudo no mesmo lugar, né? Todo mundo. Jeff Beck. Pô, cara, o Jeff, o Jimmy Page, o Hendrix, é uma coisa impressionante. Rich Blackmore. O Blackmore. Só tinha cara O Blackmore é a minha maior influência, posso dizer, que foi o primeiro guitarrista que eu falei, eu quero tocar igual esse cara. Mas, assim, o Clapton, quanto mais eu amadureço, mais eu vejo que o Clapton é determinante. O Blackmore, pra mim, é o cara. Pra mim é o cara. Eu vejo ecos do Blackmore no Van Halen, por exemplo. Muitas das frases que eu sempre tirei do Blackmore, ia tirar coisas do Van Halen e falava, cara, é a mesma frase, velho. Ele pegou a mesma frase. E o Ed não fala do Blackmore, né? Ele Não sempre fala do Clapton. Ele não Mas fala. a história é que o Blackmore cagou na cabeça dele. Eu acho que ele falou, nunca que eu vou falar desse cara, ele nunca me deu bola mesmo. É comum, né? Ele fazer esse tipo idiota, de coisa. né? Mas o cara é genial, né? Mas enfim, é isso, sabe? Assim, o violão de aço, ele tem essa coisa que pra mim é... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você acha que o violão, ele te ajudou como guitarrista? Muito. Muito porque o violão, ele é orgânico, né? Ele é isso aqui. O som tá na mão, né? O pessoal fala, porque tá no equipamento, assim, tem essa discussão, né, eterna. Não, porque o som tá no pedal, no ampli, porque o cara usa Dumble. Quer dizer, eu vejo o Robben Ford tocando com qualquer ampli e é o Robben Ford soando. Então, o violão faz você entender que o som realmente está na mão. Ele tá aqui, assim, aqui a gente tá ligado no microfone, a gente tá conversando e você vê que realmente você troca o som aqui. E isso mexe na minha tocada de guitarra profundamente e vice-versa, né? E o que é um violão bom pra você? Quais as características de um bom violão? Cara, harmônicos. Tem que ter harmônico. O violão é uma coisa que... eu já peguei violões caros e tive a oportunidade de comparar viajando, né, fora do país e tal. De você ter e você pegar vários violões de marcas grandes e você vê que uns têm sons diferentes dos outros. Às vezes não é nem pior, mas é adequado. É o harmônico que eu quero ouvir, assim, a gente busca alguma coisa na cabeça da gente, né? Então, eu enchi o saco do João, eu falei, João, eu quero testar tudo que você tiver. E no dia que a gente foi testar, o Marco Abreu tava lá também, super parceiro. E aí a gente pegava um, tocava, pegava outro. Não, mas esse aqui, ó, esse aqui tem mais brilho, esse aqui tem mais harmônico. Eu acho que cada instrumento ele tem a sua peculiaridade, assim, e você tem que saber encontrar dentro da sua referência o que é melhor para você, né? Assim, o violão bom para mim tem que ter harmônico e tem que ser um violão que você pegue e você se sinta em casa, como esse aqui. Esse aqui é um violão... Qualquer coisa que eu faça vai soar bem para o meu ouvido. E a tocabilidade é maravilhosa, mas eu sou meio despreocupado com tocabilidade, assim, eu gosto de brigar um pouco os instrumentos, então eu uso o violão com corda pesada, por isso que meus dedos são todos tortos, assim, ó. Eu tenho osteoartrose nos dedos, né? Então isso um pouco por conta de eu sempre gostar de usar 011, 012, porque eu acho que
que faz diferença, especialmente quando você está no instrumento acústico ou quando você vai diminuindo a quantidade de ganho que você usa na guitarra. Tá. O som muda muito, assim. Mas é harmônico e, como eu digo, obviamente esse violão tem uma tocabilidade maravilhosa, todos eles têm, mas se não tivesse também e tivesse um som, eu ia curtir usar, ia me adaptar, ia... Você vai atrás do som independente da tocabilidade. Do som independente da tocabilidade. Eu não tenho... E assim, se a corda é mais leve, eu preciso tocar mais leve. Se a corda é mais pesada, eu preciso talvez tocar mais leve ainda. Isso é uma contradição, porque se você bate muito forte numa corda leve, ela vibra demais. Se você toca muito forte numa corda pesada também, porém, você tem mais controle da vibração, né? Você tem mais controle da afinação e da vibração da corda. Então por isso que eu gosto de corda mais pesada. É mais difícil de puxar. Então. E assim, o Clapton puxa também as cordas, mas é muito mais na segunda, na primeira. E o violão, normalmente eu troco bends por slide, se eu for ter que fazer algum solo. Não dá pra você fazer um bend de um tom na terceira corda encapada. É complicado. E ainda assim, quando eu vou fazer bend, em violão, normalmente no máximo meio tom, assim, o resto é... Só falando aí do Clapton, né? O Joe Bonamassa fez um show com ele no Royal Albert Hall. Sim, eu tenho esse DVD. E ele faz um comentário interessante depois, que é o seguinte, ele falou que chegou no Royal o amplificador fechado, lacrado na caixa, novo, e a guitarra fechada, lacrada na caixa. E aí ele olhou e falou assim, não é possível que o Clapton vai usar um equipamento que veio da loja, não é possível. Ele falou, não é possível. Daí chegou o técnico de guitarra do Clapton e falou, cara, mas o que ele vai usar? Não, ele vai usar isso aí mesmo. Ele falou, mas é novo. Não tem problema. Ele falou, é o som dele, né, cara? É o som dele. Cara, eu tive situações engraçadas, assim, de encontrar grandes heróis, né, da guitarra, graças a Deus. E cada vez mais isso se prova, né? Porque você vê que o cara pega qualquer instrumento e soa como ele. Eu acho que isso tem muito a ver com... A gente está falando do violão, né? O violão, acho que ele traz a personalidade do artista, do músico, de uma forma muito mais orgânica, porque é o som que está saindo daqui, né? Você vê que a gente está com a linha plugada, porém, com o microfone aqui você vê a quantidade de harmônicos e de sonoridades que você consegue tirar, né? E a dinâmica tá toda aqui. É engraçado, né? Porque é uma parada relativamente simples, mas você só consegue captar isso, essa subjetividade, quando você ouve com atenção, assim, você para de pensar que coisas simples são bobas, né? E não é, né? O simples, às vezes, é o mais difícil de se executar, né? Não é porque é simples que é fácil, né? Não, de jeito. Eu acho mais difícil. Mais difícil. Que coisas difíceis, mecanicamente falando, são coisas que você consegue com tempo de prática. Mas você fazer aquilo soar realmente especial, como um David Gilmour faz. Quer dizer, isso... De onde vem, né, cara? Cara, a gente ouve isso a vida inteira enfim, não é simples, cara. Desculpa, a galera fala que, não, porque é pentatônico. Pô, pelo amor de Deus, né? Não tem nada de fácil. Mas você sabe que tem uma coisa muito boa pra isso, quando a gente vê esse tipo de coisa. É que um cara como eu consegue até tocar isso aqui. Né? Não precisa ser um Guthrie Govan pra conseguir tocar esse tipo de coisa, né? E a gente tá falando de tocabilidade, eu sempre comento, eu falo sobre bends, né? Porque tem gente que fala assim, não, 725, raio de 725 é muito ruim pra dar bend. Daí eu pergunto, cara, qual o melhor bend do planeta? Pra você, qual que é o melhor bend do planeta? Cara, é o Clapton. O Clapton. É o Clapton, pra mim. E o Gilmour? E o Gilmour. Não, eu digo assim, eu acho que todos os guitarristas da década de 70 e 60... São muito bons. Clapton, Gilmour, Jeff Beck, Jimmy Page,
Brian May, ou Ian Ackerman, esses caras pra mim são... provavelmente eu tô esquecendo alguém, o Blackmore e tal. Mas assim, cara, não tinha isso, cara. A guitarra era roots, né? E essa guitarra roots é que fez a gente até hoje ouve essa guitarra roots e isso é a nossa referência. Né? Você já tocou na Gilmour, certamente, na Signature do Gilmour. Sim, e a 725, né? 725. Mas daí, pô, os melhores bands do planeta pra mim são dele e ele toca na 725. A guitarra nova do John Mayer, a PRS Silver Sky, a original, se eu não me engano, é 725. 725. Tem porquê, cara, não é uma coisa boba, assim, não... Eu sinto muita diferença quando eu toco numa guitarra muito fácil de tocar e quando eu toco numa guitarra vintage. Eu acho as duas boas, porém, cada uma para uma proposta. Se eu precisar fazer uma coisa muito roots, eu prefiro usar uma guitarra roots. A do Clapton, assim, se eu fosse refazer a do Clapton, eu mudaria o traste. Porque o traste dele é tão baixo e tão fino, cara. Até isso... Que, assim, desculpa, você não consegue dar o bend sem pensar. Você tem que falar assim, eu vou dar um bend. Né? Eu vou dar um bend. Porque se você não tiver essa consciência, vai escapar. Mas a questão que eu acho legal nisso é porque aí você desconstrói aquilo que você julga ser o que seria a sua zona de conforto. Eu acho que é aí que estão as grandes riquezas. Por isso que eu falo que eu gosto de brigar com as guitarras e com os violões um pouco, porque eu acho que é aí que eu descubro coisas realmente diferentes, sabe? É ali que está a cereja do bolo. Quando você sai da zona de conforto, eu acho que você se dá mais um passo, sabe? Então, eu gosto muito de pegar a guitarra, sentir e falar, não, vou gravar com ela, mesmo sendo uma guitarra diferente. E vou soar diferente por causa disso. Então, pra mim, a riqueza tá ali, entendeu? E a guitarra do Clapton, o traste pequeno, a gente vive numa época meio gourmet, né? A parada é gourmet, assim, hoje em dia. Mas pra gente isso é ótimo, mas na época que os caras criaram, não existia gourmetização de nada, porque aquilo não existia. Aquilo não era tinha custom shop, a galera não lembra disso. Não tinha nada, custom né? shop, cara. A Strato era uma coisa esquisita, né? O nego olhou e falou, o que é isso? Coisa horrorosa. Tipo, acostumado com as Gibsons lindas, maravilhosas e tal. Então, assim, eu acho que tem a sua riqueza na parte rústica da coisa, assim. O Clapton, ele é rústico. Você liga numa distorção de um DeVille ou de um amplificador estilo tweed, como ele usava, ou super twin e tal, um guitarrista de rock, ele vai achar aquilo muito agudo, aquilo muito esfarelento e tal. E... cara, mas o som é aquele ali. E aí o Clapton toca e vira aquela coisa linda, maravilhosa. É que a gente quer colocar tudo num pedal, né? Tipo assim, não, eu quero um pedal que... Eu já não sou assim, eu gosto de tentar entender o porquê que aquilo me incomoda e por que soa daquele jeito. O Hendrix, o fuzz que ele usava, por que determinados violonistas tiram um puta som de linha e eu acho uma bosta quando eu toco um som de linha, assim, me incomoda profundamente. Então, assim, eu preciso me incomodar para eu sair da minha zona de conforto, sabe? Assim, eu tenho muitas músicas acústicas que eu nunca gravei e já toquei, já fiz shows, tenho alguns registros, mas assim, agora os violões estão me dando essa sede de gravar essas músicas, sabe? Eu acho que vai ser interessante, assim, a Hairton me trouxe um pouco muito, né, dessa vontade pela variedade dos sons, enfim. Qual que você tem lá? Eu tenho o OM Deluxe, que pra mim foi o primeiro que eu olhei e falei, não, esse é o Clapton, esse aí é o primeiro. Eu tenho esse aqui, o J45 Standard, e eu tenho um Dreadnought. Tá. Até para explicar um pouquinho, a diferença não é tão grande do Standard pro Deluxe, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena mostrar. Primeiro, o tampo, esse aqui é um tampo de 5A, esse aqui é um tampo de 3A. Sim. E uma outra diferença que eu acho que poucos perceberam é que todos os Deluxes, eles têm a roseta clara. Exatamente. E os standards têm a roseta escura. Exatamente, exatamente. Então tem algumas diferenças. São coisas de acabamento. O que eu gosto é a diferença sonora. Assim, eu acho que o Standard e o Deluxe, eles têm riquezas harmônicas diferentes, assim. Então, eu toquei em todos e tal. E assim, o pessoal fala, não, eu quero um Deluxe porque é um acabamento, assim. Eu escuto o som, cara, assim. Eu não sou muito ligado em
em visual quando eu estou procurando uma sonoridade. Claro que eu quero um violão bonito e todos são lindíssimos, mas às vezes o cara olha para um standard e fala assim, standard, né? Parece que o violão tem menos som. Os violões standard têm a parte, especialmente o AM, tem a parte de trás de Mogno. Sim. Que é um som... Esse também. E esse aqui também, mas o OM standard, se eu não me engano, é o Van Col, o Deluxe. O Deluxe na lateral. Isso. Então, assim, isso muda o som. E às vezes não é porque é standard. Eu tive guitarras mexicanas que pra mim às vezes soavam em determinadas situações melhores do que custom shops que eu tinha. Isso aqui não é um podcast, mas vamos fazer um corte disso aqui. Mas é verdade, assim, eu tô sendo sincero, a experiência que eu tive provavelmente atrelada à situação que eu tava passando naquele momento. Tipo, a gente tá falando de uma guitarra mais rústica, eu tinha uma guitarra mexicana reedição que eu trouxe do Japão e tal, e uma custom shop reedição de 1957. Com braço em V e tal, aquela coisa toda. Na gravação eu achei a mexicana muito mais apropriada pro som do que a custom shop. Não é que seja melhor, porque certamente a custom shop é melhor em construção, em tipo de madeira e tal, mas assim, é muito relativo isso. É o que você precisa, né? É o que você precisa pro resultado que você quer obter, né? E aí, indo pro violão, é a mesma coisa, né? A gente, por exemplo, esse é um violão claramente, se você não sacou, ele é claramente baseado no violão da Gibson. Sim. Né? E um violão da Gibson, desse modelo aqui, é uns 40 pau, 40 e pouquinho, né? Esse é um violão que você vai pagar uma fração disso, você pode adicionar o teu... Exatamente. Então, por exemplo, você estava falando, hoje você está morando em São Paulo, né? E, cara, se você colocar 2 violões bons no seu carro, são 100 pau que tem no seu carro. Não, né? Você está confortável de andar com 100 mil reais no teu carro? Daí você fala assim, não, eu preciso parar na padaria tomar um café. Você vai descer com 2 violões para tomar um café na padaria? Dá, né, cara? Não, assim, isso é uma coisa que eu sempre pensei. E eu acho que os instrumentos, quando o pessoal fala, não vou deixar de usar o instrumento, óbvio que não vai deixar de usar, você vai levar para ensaiar e tal. Mas eu sou, assim, eu preciso obter um resultado prático das coisas, que se eu não preciso me arriscar dessa forma, e eu vou ser muito sincero, eu não acho que vale o risco, e eu acho que em N situações o resultado obtido ele é praticamente o mesmo. Sem contar que você está menos preocupado. O que eu sempre falo é o seguinte, né? Eu não tenho aqui o J45 da Gibson, né? Mas eu sempre digo o seguinte, se você não consegue reconhecer, você pode usar qualquer um. Então, por exemplo, se a gente gravar aqui 3 Hairtons e 3 Gibsons e Taylors, etc. E o cara falar assim, ouvir e falar, não, isso aqui é um Hairton, isso aqui é um Gibson, isso aqui é um Martin, já direto, e já falar qual que diz a lenda que o querido Eric Johnson, ele identifica até a marca da bateria. E o quanto ela tá gasta. A carga dela, né? Mas se você não tiver esse ouvido, porque assim, eu acho muito difícil, né? Por exemplo, você usou o Music Maker por bastante tempo, né? Sim. Cara, numa gravação, eu acho muito difícil você dizer se é uma Sur, se é uma Music Maker, muito se é uma difícil. Fender Custom Shop. Acho muito difícil. Inclusive eu já, em detrimento do nome, a minha parceria com o Ivan foi uma coisa muito interessante, porque foi natural. Eu tinha uma parceria com a Sun, né, com o representante da Sun no Brasil, e aí obviamente a Sun foi deixando de existir oficialmente no Brasil, e a minha guitarra principal era uma Classic Antico, e aí eu vim fazer um programa da Xuxa aqui em São Paulo, o The Four. E aí eu já estava para fazer uma Les Paul com o Ivan, que o Ivan é conhecido pelos melhores Les Paul do mundo, né? E aí eu liguei para ele e falei, pô, Ivan, tô numa situação porque eu tô fazendo uma turnê de carnaval e eu preciso gravar o programa em São Paulo e eu queria deixar 2 guitarras em São Paulo. Ele, não, passa aqui, pega. Ele me emprestou a Les Paul, que é a minha Les Paul até hoje, oficial, e aquela douradinha, e uma tipo Eric Clapton, com o sistema do Clapton, uma azulzinha. E aí eu levei a minha Suhr, obviamente que seria a minha guitarra. Quando eu cheguei no lugar que era muito LED, muita luz, era um ruído absurdo no programa. É óbvio que as dele não tinham ruído nenhum. Eu usei as guitarras dele no programa inteiro e ali a nossa parceria se consolidou. Eu falei, Ivan, então agora... Isso foi depois da gente se conhecer. Foi depois, bem depois. Porque eu lembro dele preparando essas guitarras e me chamou lá. Sim. Não, isso aqui vai pro Ricardinho e tal. Sim. Que legal. E ali começou essa parceria e eu nunca mais deixei de usar. E para falar a verdade, eu deixei de usar as outras.
O Ivan, sei lá, eu devo ter umas 8, 9 guitarras do Ivan, assim, cada uma feita especificamente do jeito que eu pedi, e todas são especiais e eu não sinto falta de nenhuma das outras que eu passei. Eu tenho o Surrey, eu tenho outras guitarras, mas elas ficam tão guardadas que eu penso em vender, sabe? Porque não é mais uma necessidade. Uma necessidade. Muito pelo contrário, eu prefiro ir lá no Ivan. Você chega naquela parede do Ivan, você fala assim, né? Um monte de guitarra muito cara e tal, aí eu vou sempre procurar as que ele acabou de fazer. Qual que tá ali? Porque eu acho que essa riqueza do cuidado, a assessoria que o Ivan dá depois, ou então o fato do Cassias ter olhado, pensado nos violões e o Ivan nas guitarras, fazem muita diferença, assim. Eu acho que isso fica muito mais evidente. Para mim é muito mais sensível como artista, como músico, do que assim, do que ter, não, tô usando, o cara só usa guitarra de boutique e tal. Eu já pensei muito nisso, assim, não, eu como profissional tenho que ter os melhores instrumentos, e por isso eu usava Tom Anderson, Supple, Red Smith e tal. Aí chegou uma hora que eu tava me achando tão gourmet que eu vendi tudo e comprei tudo Fender e Gibson. Na época, muito antes, né? E aí eu comecei a brigar com aqueles defeitos que eu não tinha na Tom Anderson, nos Taylors e tal. E aí eu simplesmente vi que existe um equilíbrio ali entre uma perfeição que vai além do ponto, só porque você acha que tem que ser, e o que realmente você tem que meio que brigar para fazer aquilo acontecer. Eu acho que as duas situações são, se não tiver um equilíbrio, sabe? Assim, tem que afinar bem, obviamente, tem coisas que não tem, mas às vezes um traste de inox em paralelo a um traste níquel faz muita diferença. Eu gosto muito do níquel, né? É uma coisa que... E eu uso bastante inox, então eu também não tenho esse grilo, assim, eu acho que eu não tenho tempo, sabe, pra ficar, eu tenho que tocar, assim, e hoje em dia voltei a tocar mais, mas eu tava tocando tão pouco, eu falei, cara, eu tenho que tocar do jeito que eu puder, entendeu? E ponto final. É meio isso, assim, né? Legal. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer te receber. E vamos terminar com mais um som, hein? Vamos. Bom, a gente tá falando dessa coisa do Eric Clapton. Eu acho que, apesar de eu gostar de muitos estilos, eu acho que o blues é o estilo mais importante. Então, acho que é emblemático.